Olá, hoje a gente vai conversar do certo mal-estar da democracia, será mais ou menos isso, doutor. O meu convidado de hoje é um cabeção. Natural de Novo Hamburgo, filho da dona Regina de Seu Heron, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduado pela Escola Superior de Magistratura da Júris, mestre e doutor em Direito pela Unicinos, com um período de estágio doutoral na Universidade de Londres. Escritor, seu livro Positivismo Jurídico e Discricionalidade Judicial está na 2ª edição. Hoje teremos uma conversa de peso com o professor Henrique Abel. Seja muito bem-vindo, doutor Abel, doutor Henrique. É um grande prazer poder conversar contigo. E me desculpa pelo cabeção, mas tu sabe que eu sou um grande fã teu, de tudo que tu fala e escreve. E acho que o cabeção fica por conta da geração de tanto conteúdo maravilhoso como tu consegue, muitas vezes expressar os dias belicosos que a gente está vivendo, né, doutor? Antes de mais nada, um agradecimento pelo convite para estar no programa, uma satisfação estar aqui, um prazer estar nessa conversa contigo. Muito obrigado pelos elogios, mas, né, decorre mais a tua gentileza do meu merecimento. É verdade. E eu acho que cabeção é até simpático, porque podia ter sido pior, podia ser CDF. Que era um termo muito comum, né? E também a gente faz jus à tua pessoa. Você estuda muito. Gosto de estudar, né? Nem tudo, né? Eu gosto de estudar aqueles temas que me despertam interesse. Me lembro que na época da escola eu tinha uma dificuldade de tratar todas as disciplinas da mesma forma. Então, por exemplo, temas que me despertavam paixão e interesse, língua portuguesa, literatura, história, eu só precisava ir na aula. Antes da prova eu não precisava nem estudar, porque eu ia automaticamente, né, 9 e 10 nessas disciplinas. E outras disciplinas que, né, por uma questão de idiosincrasias, né, aí questões pessoais, não me despertava o mesmo interesse, digamos, química e matemática. O objetivo era tirar as notas para passar. Para não ficar devendo muito professor e ficar muito em crédito também. Então, nesse ponto, nesse sentido, eu não era um CDF, assim, porque a preocupação de impressionar o professor e mostrar um boletim perfeito de ponta a ponta em todas as disciplinas nunca foi muito... Era uma coisa assim, se eu gostava da matéria, eu me entregava a ela. E se era uma matéria que eu não me identificava, né, a aprovação estava boa. Outro ponto complicado, talvez aí a matéria que mais me complicava na escola era a educação física, né? Tamo junto, doutor. Porque, olha, a questão da educação física, eu vou te dizer, deve ser alguma coisa genética mesmo, porque desde muito cedo eu demonstrei, assim, uma falta de propensão total mínima, total inaptidão para esse campo, né? Admiro muito o pessoal que trabalha com questões assim, né, de formação física e saúde, nutrição, todo etc. Todo o nosso respeito, mas eu seria, se eu dependesse disso para sobreviver, estaria, né, condenado, porque é uma inaptidão. Um dos maiores prazeres, das pessoas que eu tenho o maior prazer de conviver, um dos cabeções que a gente pode dar é o nosso amigo, teu colega, doutor Alberto Fernando Becker Pinto. Os caras que eu mais respeito pela inteligência, sagacidade, pela cultura geral que tem. E ele é um grande fã teu também. Então, eu posso te dizer que eu acho que não é bondade nossa, não. Tem muito de mérito do senhor, doutor. Muito obrigado. Eu quero te dizer que a minha grande surpresa foi sabendo de toda essa tua caminhada, essa tua construção, né? Outra fã tua, né? Mas essa é suspeita em falar, a doutora Regina Abel. Mas não, né? Conta, né? A nossa presidente da OAB municipal, né? Uma grande surpresa foi saber dessa tua paixão pela aula, né? Pela academia. Tu, além de estudar muito, tu gosta muito de ensinar também. Tu é muito generoso nesse teu convívio. Também nós estávamos falando daquelas coisas, aquelas tendências e traços que já vêm desde pequeno, né? Esse também eu diria que é um deles.
Porque, em retrospecto, eu sempre gostei muito de filmes, né? De cinema, cultura pop em geral. E desde pequeno eu me identificava com os personagens que eram acadêmicos, professores e nerds. Então, a maior parte O termo já era esse, nerd? Era um termo, sim, já era um termo bastante popular ali nos anos 80, tinha aqueles filmes A Vingança dos Nerds. Eu acho que foi a década de 80 que meio que estabeleceu o termo, só que tem uma grande diferença em relação aos dias atuais. Nos anos 80 o nerd era explicitamente pejorativo, então ninguém queria ser um nerd. Depois do Bill Gates? Depois ali naquela virada dos anos 90 para os 2000, quando os nerds começam a entrar para a lista da Forbes, dos maiores bilionários do mundo, quando estoura aquela série The Big Bang Theory, começa a ter uma reversão. Os nerds são vistos como uma tribo cool, né, antenada com a tecnologia, com as novas tendências e coisa e tal. E hoje as pessoas meio que disputam, assim, querem ser chamadas de nerd virou um... Então, Isso é ruim lá no primeiro grau, no ensino fundamental, talvez. Hoje eu estou muito distante dessa experiência escolar, né, para saber como é, mas eu me lembro que na minha época de escola não havia nada de glamouroso em ser nerd, né? Então, os caras legais, era aquele pessoal que ia bem na aula de educação física, na hora do intervalo descia para o recreio, para dar uma conversada com as meninas e não sei o que, e certos abobadinhos como este que vos fala gostavam de se trancar na biblioteca para jogar Dungeons and Dragons com os colegas nos 20, 25 minutos de intervalo. Ficavam lá com fichas de personagem, caneta e rolando dadinhos. Você tirou 12 pontos de energia do orc. As pessoas, podemos dizer assim, talvez mais normais, estavam lá embaixo, né, conversando com as meninas e coisa e tal, desenvolvendo aí uma socialidade. Mas, enfim, são... Como é que são as suas aulas hoje, doutor? Tu te divide entre Novo Hamburgo e Osório? Novo Hamburgo e Torres. Isso, eu estou atualmente lecionando no curso de Direito do campus da UBRA de Torres, né? Então estou me dividindo, sou metade da semana cidadão hamburguense, metade da semana cidadão torrense. Sempre gostei muito gostei muito de Torres, então o convite da UBRA foi uma grata satisfação e está sendo uma realização, porque eu gosto de diferentes aspectos da vida acadêmica. Gosto da parte de pesquisa, de produção textual, de publicação. Gosto também dessa parte mais solitária, por assim dizer. Essa parte que é realmente de leitura, pesquisa, publicação, etc. Mas também gosto dessa parte que a gente poderia dizer talvez mais social, assim, né? De estar em sala de aula, de ter contato com os alunos, né? De lidar com esse desafio de como trabalhar o ensino do direito hoje. Eu publiquei um artigo algumas semanas atrás, num livro que foi lançado pela Escola Superior da Advocacia, aqui da OAB do Rio Grande do Sul, que era justamente sobre esse tema. Uma coletânea de dezenas de artigos. O meu, né, tive a satisfação de que o meu foi um dos publicados. E o objeto do livro era justamente essa questão, assim, o ensino jurídico, né, nos dias que correm, assim, as perspectivas, os desafios. E nós estamos lidando com uma série de dificuldades, né? Como conciliar o ensino do direito com as novas tecnologias. Estava vendo uma reportagem algumas semanas atrás, se eu não me engano, foi no jornal da Globo. E eles... Isso quer dizer que o doutor olha a Globo, então? Eventualmente, olho sim, né? Eu sou um grande crítico do establishment midiático. Exatamente. E algumas pessoas pensam que eu detesto jornalista. E é o contrário. Quando eu fiz vestibular, em 1999, a minha primeira opção era direito. A minha segunda ou terceira opção foi jornalismo. E a outra era história. Então, eu gosto muito do jornalismo. Eu me enxergo tranquilamente que essa poderia ter sido uma das carreiras que eu poderia ter seguido. E justamente porque eu gosto do jornalismo e considero que ele é fundamental para uma democracia saudável, é que eu tenho tantas restrições a certos, né, oligopólios de mídia e conglomerados midiáticos que parece que não agem como se não tivessem nenhum respeito, né, pela questão do dever de informação, estão mais preocupados em trabalhar em prol de uma agenda, né, de interesses próprios. Então isso me incomoda bastante, eu bato muito e às vezes as pessoas pensam, o Abel não gosta né, da mídia. Não é nesse sentido. Gosto sim, acho muito importante e fico antenado mesmo com canais, né, que às vezes sou meio crítico, mas estou sempre... Começar a te alfinetar, então. Por favor, fica à vontade.
Tem muito cinismo na mídia? Muito cinismo, muito chapa-branquismo. Me incomoda hoje quando eu vejo grandes, né? O Pulitzer falava isso lá há cento e tantos anos atrás. Sim, né? Um dia teremos uma mídia foi um visionário. cínica, Foi um né? visionário. Ele sabia que um dia nós chegaríamos nesse resultado de coisa meio insuportável. Me incomoda quando eu vejo grandes jornais reclamando do que hoje já está sendo chamado de a era da pós-verdade. Eles dizem, hoje em dia tem esses blogs, esses sites, onde se diz qualquer coisa, não há mais o compromisso com a verdade. Essa reserva de mercado. Isso está matando o jornalismo tradicional, não sei o que, babá. Eu me pergunto assim, realmente essa filosofia própria desse momento que nós estamos vivendo, dessa era da pós-verdade, onde os fatos não importam, onde você se comporta de uma maneira contrafactual, porque só o que importa são os interesses da narrativa que você quer. O que importa é a narrativa que fica, não é o que O que aconteceu. importa é, você não pensa em termos de certo, errado, ou factual, ou contrafactual. Você pensa em termos, qual é o meu objetivo? Para os meus interesses é melhor que se sagre vencedora a narrativa B. Então você vai insistir na narrativa B, mesmo que ela seja um absoluto absurdo. Então, esse é o fenômeno próprio, né? Não é à toa que, internacionalmente, em 2016, a palavra do ano foi eleita pós-verdade. Porque nós estamos vivendo nessa época. Mas o que me incomoda? Quando a mídia tradicional vem reclamar disso, dizendo que eles são vítimas da pós-verdade, quando na verdade eles pariram essa criatura. A pós-verdade não começa em blogs e em guerrilha de mídia alternativa. Começa como um efeito colateral, uma gordura, né? um lado sombrio da mídia tradicional. E essa mídia alternativa aprendeu com a mídia tradicional a como, fazer um jornalismo baseado em narrativas. Você veja que horror, por exemplo, nós tivemos agora essa atrocidade lá em Las Vegas, né? E nem enterraram os mortos ainda, quer dizer, não se respeita nem ali uns poucos dias para lamentar por todas as vítimas e já começa uma guerrilha de informações na internet, com diferentes lados, soltando notícias que são absolutamente falsas. Como, por exemplo, uma que estava sendo bastante comentada ontem, que o atirador seria um ativista anti-Trump. Situações assim, para você poder... Tá mais para ser pró-Trump do que anti-Trump. Né? O alinhamento ideológico talvez fosse esse, né? Sim, mas é aquela questão de nem se preocupar em ir atrás para fazer um perfil. Perfeito. O que importa é convencer as pessoas previamente de algo para que você possa manipular o andamento do debate. Então, esse é um dos desafios que se apresentam para nós aí internacionalmente, né, em termos de democracia e de direito, como nós vamos sair desse atoleiro da era da pós-verdade. Mas não surgiu à toa. Algumas às vezes pensam assim, isso aí é coisa do Trump. Trump não é a causa da pós-verdade, ele é já consequência. Né? Ele é produto. Ele é produto. Dizer que estávamos tudo bem, nós tínhamos um comportamento democrático em termos de sociedade, em mídia e representação política saudável, e que de repente veio o Trump, que nem um tiro de canhão, e afundou tudo, isso é uma injustiça com ele. E não que eu tenha alguma simpatia ideológica pelo Trump, mas de transformar ele como um invasor alienígena que chegou... Ele não é o anticristo. Ele não é o anticristo. Nós temos que pensar que se ele fizer um governo ruim, ele vai ficar 4 anos, ele vai embora. Presidentes americanos, assim como presidentes dos outros não países... Não seria o primeiro ruim, né? Não seria o primeiro ruim. Presidentes vêm e vão. O problema é como a sociedade responde a eles. Eu quero saber como é que tu está enxergando essa guinada que o mundo vem dando em direção aos extremos. E tu estava falando para aquela mocinha lá que está cuidando da nossa técnica hoje, a Bruninha, da dificuldade de ser jovem em 2017. Nessa década de 2010, na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o doutor Henrique Abel.